No nosso canal já tivemos oportunidade de apresentar os Fusquinhas nos mais variados estados de conservação e da década de 60, década de 70 e década de 80. Tá? Então a gente tem aí, dependendo do parâmetro que você for aplicar, a gente tem o Fusquinha mais antigo, que eu, se não me falha a memória, foi o Fusquinha 62 do Lucas, um verde Caribe, que na ocasião estava à venda. A gente tem o Fusca ou eventualmente o refrigerador ar mais rápido, que a gente já teve a oportunidade de apresentar aqui. Aí a disputa fica apertada entre a Variant do Daniel, Fusca do Mauro. A gente tem a categoria das ratoeiras, onde o Bola de Fogo segue quase que na frente com a maior ratoeira de todas que já apareceu aqui. Teve o Ratoeira 78 também, teve outros Fusquinhas um pouco mais conservados, e também teve os Fusquinhas, os mais inteiros, que a gente já teve a oportunidade de mostrar. Um dos mais inteiros, isso sem falsa modéstia nenhuma, é o nosso 72, que foi aonde a gente começou o canal. Praticamente os primeiros vídeos foram todos feitos nele, ali na regulagem do ponto, regulagem da carburação e regulagem de válvula. Mas mesmo na categoria do Fusquinha mais inteiro, do carro mais inteiro que já tenha aparecido aqui, o nosso vermelhinho tem concorrentes. E o concorrente que eu acredito que foi o mais íntegro que a gente já teve a oportunidade de mostrar foi o Fusca 86 do William, porque ele estava com apenas 46 mil quilômetros, se eu não me engano. Pois bem, William, hoje a casa caiu, seu Fusca acabou de perder o trono do Fusca com a mais baixa quilometragem de todos que já apareceu no nosso canal. O seu passou a ser uma medalha de prata hoje. Hoje vocês vão conhecer o maravilhoso Fusca 1985 do Paulo. Tonela, quem que é o Paulo? É o Paulo da Cíntia. O Paulo que já encontrou a gente lá no Jardim das Perdizes e que eu acabei mandando um recado para a Cíntia, um recado através do vídeo, e tive o prazer de conhecer tanto o Paulo e a Cíntia, recebê-los aqui em casa no momento que eles foram trazer esse Fusquinha aqui para a gente fazer uma manutenção rápida. E a história desse Fusquinha é bastante interessante. O Paulo já namorava com ele por algum tempo, mas o dono ali não estava muito propenso a abrir mão do Fusquinha. E ele ficou algum tempo ali insistindo, algum tempo namorando, até que apareceu a oportunidade de fazer negócio, e ele mais do que depressa aproveitou e comprou esse Fusquinha. Um dourado, uma cor muito difícil, para não dizer que eu nunca tinha visto um Fusca desse daqui. Eu provavelmente eu vi em alguma foto, algum teste da revista Quatro Rodas ou alguma coisa assim. Mas pessoalmente, claro, há 30 anos atrás eu já devo ter cruzado com um, mas não era realmente uma cor que chamaria muita atenção naquela época. Hoje, justamente por ser muito difícil a gente encontrar um Fusca, não somente nesse estado, mas nessa cor, é um carro que chama muita atenção logo de cara. Bom, ele pegou esse Fusca, eu acho que fazem uns 2 ou 3 meses, teve a questão da parte burocrática, da parte da documentação ficar pronta, e ele já estava em contato comigo. Falou: Tonela, assim que sair a documentação, eu gostaria de levar ele aí para você. Eu falei: pode trazer, sem problema nenhum, que vai ser muito bacana a gente ter a oportunidade de dar uma revisada no seu Fusquinha. Primeira coisa que ele precisou fazer foi trocar os pneus, porque estavam muito ressecados. Ele estava com os pneus diagonais ainda. Aqui ele encontrou 3 Firestone F560. Tá? 2 eu sei que foi lá no Seiki, no Japan Pneus. Obrigado pela força, Seiki. Então o único que a gente não tem ainda o Firestone correto é o ali, Bianca, pode mostrar. É o na traseira direita. Infelizmente está faltando um, mas eu acredito que ele já localizou. O pneu deve estar para chegar. Da mesma forma que o Fusca do William, que era vinho, era um vermelho ou vinho, não sei exatamente o nome da cor. É a mesma cor do tomatão do Gabão. Da mesma forma que ele, originalmente 1600, movido a álcool. Vem cá, Bianca, vamos mostrar o motor. Lembrando que a partir de 84 surgiu aquele motor diferenciado, que era cabeçote de 6 aletas, prisioneiro fino, e é o conhecido como motor torque
o motor da Kombi. Vai ter um zelão ou outro que vai virar para você, vai falar que o motor da Kombi é 1700, mas não é nada disso. Continua sendo o tradicional 85,5 de diâmetro, a diferença é que o pistão, a camisa e o cabeçote foi redesenhado. Visando performance, Tonela? Não, visando emissão de poluentes e principalmente o ruído. Aqui a Bianca vai aproximar e vai mostrar que o motor está em perfeito estado. Tá? O único detalhe que tem, o único diferencial que ele tem é que antes do Paulo comprar, ele já tinha passado por uma conversão e ele foi convertido de álcool para gasolina, o que particularmente eu acredito que seja um excelente negócio, considerando que hoje o álcool como combustível, que não é nem mais chamado de álcool, agora ele tem um nome mais ecologicamente correto, ele é o etanol. Tá? E é justamente para tirar aquele vínculo com o pró-álcool que tornava ali o álcool economicamente viável para a pessoa utilizar. Não era um derivado de petróleo, a pessoa usaria porque era um recurso renovável brasileiro e assim por diante. Hoje o álcool, entre aspas, não existe mais, tomou lugar quem? O etanol, que entre aspas de novo é ecologicamente correto, tá? Então o preço se aproximou muito da gasolina, não é mais interessante para o consumidor usar como combustível, e aqui ele acabou sendo convertido para gasolina. A boa notícia é que é relativamente fácil de converter um motor desse para gasolina, porque a taxa de compressão dele no álcool já é baixa. Ela já é em torno de 10 por 1. E se você pegar um motor a álcool, um AP, por exemplo, ele era 12 por 1, ou mesmo um CHT, era uma taxa bem mais alta. Então aqui, para você usar 10 por 1 com gasolina, é possível desde que você tome uma série de cuidados. E um dos motivos pelo qual o carro está aqui é justamente isso, a gente verificar como foi feita a conversão, se é que a gente pode dizer. Conversão seria desmontar o motor e fazer o motor a gasolina. Aqui foi feita uma adaptação para o uso da gasolina no lugar do álcool. A boa notícia é que o Paulo aqui, como o carrinho é o novo xodó dele, da Cinta, ele está usando somente a Podium, que aí fica francamente bem mais fácil de você fazer uma regulagem e bem mais aceitável aí para alta taxa de compressão do motor. Bom, do lado esquerdo do carro tudo bem, Firestone F560 na traseira, na dianteira. Aqui eu vou abrir a porta e a Bianca vai ter a oportunidade de mostrar o interior do carro absolutamente como quando saiu da fábrica. Pode mostrar ali atrás, Bianca? Aqui não tem banco reformado, não tem tecido de época, não tem aquela conversa de Zé Frizinho nenhum. Aqui o que você está olhando aqui é a coisa original. É o mesmo banco que era compartilhado pela linha Gol, Paraty e Saveiro na época, montado no trilho do Fusca, e de resto está absolutamente original. E ainda esnobando aqui a tampa do rádio, que nunca foi instalado um rádio. Tonela, você falou que o carro do William está na medalha de prata agora. Ele está na medalha de prata por um motivo muito simples. Ainda que esteticamente o Fusca do Paulo ele esteja no mesmo estado de conservação do Fusca do William. Vem aqui, Bianca, esse daqui ganhou na pontuação. Mostra a quilometragem dele. Ele está com 18 mil quilômetros, um pouquinho mais do que 18 mil quilômetros. E naturalmente 18 mil quilômetros originais. Em outras palavras, esse Fusquinha foi um achado, foi um presentaço para o Paulo e para a Cíntia. Aqui a gente tem o step original ainda, inclusive provavelmente nunca rodou. Não, com certeza ele nunca rodou, porque ele está até com aquele talco que vem no pneu quando ele é novo aqui nos sulcos. Aqui a gente tem algumas coisas que a gente vai precisar fazer. Eu vou precisar trocar essa trava do cinto de segurança, aqui chave de roda, aqui o reservatório de partida a frio, que hoje está inutilizado, uma vez que a gente usa a gasolina direto como combustível. E aqui eu vou dar só uma afastadinha para mostrar que quando eu falo que um carro reformado ele nunca mais vai ser um carro original,
é por conta desses pequenos detalhes, tá? Ainda aqui, olha aqui a data, 10/7/85, tá? Eu não sei se a Bianca vai conseguir focalizar, mas tudo, absolutamente tudo aqui do jeito que saiu de fábrica. A Bianca vai aproximar, mostra ali a caixa de roda por dentro, Bianca. Com o passar do tempo, a própria fábrica ela foi mudando a solução, tanto de acabamento aí, como de redução de ruídos da carroceria. Então, de acordo com a conveniência, de acordo com o lançamento de um produto novo, igual a gente está vendo aqui, aqui a gente tem uma resina que está selando a caixa de roda, e é absolutamente original de fábrica, provavelmente a mesma que foi usada no relançamento do Fusca na versão Itamar. E por que isso? Porque simplesmente a fábrica ela não estava querendo fabricar uma lenda ou uma coisa que não sagrada, que não poderia ser nunca modificada. Simplesmente eles queriam fazer um produto e desde que as condições econômicas fossem favoráveis, eles gostariam de aprimorar esse produto. Então quando você vê uma diferença de acabamento ali, um cordão de um selante ou alguma coisa assim, simplesmente é porque foi uma solução que existiu em 1985 que não existia em 1975, por exemplo. Então isso daqui não é nenhum símbolo sagrado para a Volkswagen. Ela não estava fazendo isso para falar, olha, na segunda série de 1985, a partir de setembro, a Volkswagen passou a usar tal selante, simplesmente para 30 anos depois um cara resolver restaurar um carro para ele ficar original, tá? E ele vai querer replicar isso daí. Não, eles simplesmente usavam porque era mais conveniente. É a mesma coisa, você vai pegar um carrinho igual o Hercólogos, dá um close no Hercólogos aí, Bianca, que as pessoas devem estar curiosas para ver como que ele está hoje. No momento que por exemplo, o dono pode recuperar um Fusquinha dos anos 60, ele pode perfeitamente aplicar um selante mais moderno para garantir que a reforma que ele faça, que o acabamento que ele dê, dure por mais tempo do que simplesmente usar as técnicas ou as soluções que eram usadas ali na década de 60. Lembrando que o Hercólogos ele é de 64, ele tem 21 anos a mais do que o Fusquinha do Paulo. Bom, a Bianca está dando um close aqui na forração de porta. Se não me falha a memória, é exatamente o mesmo modelo. O interior é exatamente o mesmo do Fusca do William. Então, na verdade, para não dizer que ele empatou com o Fusca do William, ele ganhou na contagem do velocímetro mais baixo aqui. E mesmo assim por menos de 30 mil quilômetros em relação ao Fusquinha do William. Vamos dar uma partida para a gente poder dar uma volta e perceber como que está esse Fusquinha maravilhoso. Tudo que eu falei na ocasião que a gente andou no Fusca do William, eu consigo repetir aqui tranquilamente. Se você ainda tem dúvida se você quer um Fusca ou não, porque você acha muito barulhento, desconfortável, você precisa andar em bom estado, em ótimo estado dos anos 80 ou até mesmo no Itamar, porque ali você tem todas as melhorias de conforto, principalmente de isolamento acústico, que superam de longe todas as versões aí dos anos 70. Tá? Pode não ser esteticamente que esteja mais na moda hoje, que esteja mais em evidência, mas certamente é o mais silencioso. E um dos principais motivos disso é que nos anos 80 o próprio Fusquinha já tinha muitos concorrentes com desempenho melhor, mais silenciosos e eventualmente até mais econômicos. O Fusquinha se mantinha firme no mercado pela tradição, pela facilidade de manutenção e pela resistência. Mas mesmo assim ele precisava quebrar algumas barreiras em relação a quem queria o carro um pouquinho mais silencioso.
Então a solução da Volkswagen foi excelente. Poderia ter continuado no 1300. Não, o que ela fez? Ela optou pelo 1600 e com o câmbio famoso do SP2, a relação 8:31. Todos os Fuscas pós 84 são 1600 e contam com a relação de câmbio 8:31, que normalmente é conhecida como do SP2, mas você acaba pagando como se fosse uma relação raríssima que estava no SP2, mas não é. Ela veio de qualquer Fusca pós 84. E essa relação um pouquinho mais longa, ainda que seja excessiva, e eventualmente para um motorzinho desse até tira um pouco da performance, da aceleração dele de 0 a 100, do que se ele tivesse com o câmbio 8:33, numa viagem acaba deixando o carro mais silencioso, que era o objetivo principal. A Volkswagen, em meados de 80 e pouco, queria oferecer um Fusquinha, toda a tradição, toda a resistência mecânica, facilidade de manutenção, mas com um pouquinho mais de conforto e um pouquinho mais de isolação acústica. E provavelmente eles conseguiram isso nesse modelo. Bom, na década de 70, a Volkswagen tentou lançar uma versão esportiva do Fusca, o Besoarrão, que era 1600, tinha um motor 1600, dupla carburação, e era para quem queria um pouco mais de desempenho, vamos dizer assim, do Fusca. A verdade é que esse motor provavelmente ele tem mais torque, tem mais potência do que o próprio Besoarrão. Ó, eu estou forçando ele em terceira e a gente percebe que ele não gosta muito, ao contrário do que você pode fazer até com um câmbio 8:33. Essa saidinha que eu dei a 30 km/h aí, que no Fuscati isso daí é refresco, aqui ele já, olha, ele reclama. Ele não gosta muito dessa situação, pelo fato do câmbio ser bastante longo. Então nos anos 70 a Volkswagen ainda tentou lançou o Besoarrão, tinha um viés esportivo ali, que a grande verdade era para quem não tinha condições de comprar, talvez o SP2 ali, ou logo depois que o SP2 acabou. Na ocasião não tinha Passat TS, não tinha a linha Gol, não tinha nada. Então 10 anos depois já existia, em 84 saiu o Gol GT, que era um motor 1.8, tá? Então quem quisesse um esportivo da Volkswagen ia comprar o Gol GT. A Volkswagen não tinha interesse nenhum em lançar uma versão esportiva do Fusca, ela tinha interesse em lançar uma versão barata e silenciosa, que era justamente onde a concorrência batia com mais força. A concorrência faz barulho, porque a concorrência não sei o que. Então eles contornaram a questão do ruído e contornaram perfeitamente. Para quem não gosta do barulho, mas quer ter um Fusca, eu acredito que a partir de 84 é a escolha perfeita para a pessoa. Bom, eu não posso dizer que o Fusquinha tá 100%, porque aquele pneu diferente ali tá destoando do conjunto, e ele tá dando um comportamento diferente para o Fusca quando você faz uma curva para a esquerda do que quando você faz uma curva para a direita, mas isso pelo menos é uma coisa relativamente fácil de se resolver. Uma outra questão, que foi a primeira que o Paulo pediu pra gente, foi que a gente sangrasse completamente o freio e verificasse se seria necessário trocar algum flexível ou alguma coisa. Então essa é a primeira coisa que a gente vai fazer quando voltar para casa.
como a gente vai fazer a sangria completa, a regra é sempre a seguinte: começa a sangria pela roda mais distante do cilindro mestre, no caso a traseira direita. Então a gente vai começar por essa, depois a gente vai para a traseira esquerda, depois a gente vai para a dianteira direita e por último a dianteira esquerda. E o objetivo nisso é trocar, é fazer com que o fluido circule em primeiro lugar pelo cano mestre, pelo cano que sai ali do cilindro mestre, vem até aqui na traseira do carro. Isso a gente já mostrou em detalhes no Hercólabus, porque a gente teve que trocar, e ali ele divide como se fosse num T, a mesma pressão, o mesmo volume de fluido para a roda traseira direita e para a roda traseira esquerda. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o sangrador aqui, vou pedir para a Bianca ir lá dentro, vou ficar de olho no reservatório do fluido de freio, ela vai ficar bombeando o pedal para mim devagar, até que eu perceba que está saindo fluido novo. A Bianca está mostrando o fluido que está saindo o mais encardido e oxidado possível, e não corresponde ao que a gente imagina, porque lá dentro do reservatório, vamos mostrar o fluido como está no reservatório, Bianca. Ali no reservatório a gente nota um fluido novinho azul, provavelmente um DOT 3, e a pessoa quando olha isso daí fala: "Ah, meu carro foi sangrado o freio, meu carro está revisado". Não adianta você dar 2 ou 3 bombeadas no pedal, simplesmente para o líquido, para o fluido descer no reservatório e você colocar um fluido bonito para apresentar para o dono do carro. Não, o fluido novo, ele tem que sair por todos os sangradores. Tá? Nesse procedimento você pode gastar de meio a 1 litro para conseguir lavar todo o circuito hidráulico do carro. O primeiro fluido que saiu foi o velho, que estava amarelado, meio marrom. O segundo fluido foi o azul, que estava no reservatório ali, só fazendo uma graça, só enfeitando na verdade. E quando a gente percebeu aqui o fluido DOT 4, que ele é avermelhado ou rosa, aí sim a gente conseguiu apertar o pedal aí umas 4 ou 5 vezes a mais para garantir que a gente tenha fluido novo em todo o circuito. Essa roda está sangrada, o pedal na observação da Bianca já subiu um pouco, o que é muito importante para a gente. E antes da gente partir para o lado de lá, eu vou atender um pedido do Paulo e vou jogar um pouco d'água aqui com a Minivap, porque ele não tem condições de fazer isso lá onde ele mora. Pronto, era mais ou menos esse o desejo do Paulo, e agora a gente vai partir para outra roda e fazer exatamente a mesma coisa. Prontinho, já está sem a roda, já está com o sangrador aberto. Agora a Bianca vai lá e vai dar umas bombeadas aí para a gente sangrar esse circuito. Prontinho, já saiu fluido novo. Claro que eu tirei um pouco do antigo que a gente estava usando para dar início à sangria. O fluido sujo eu descartei para mostrar só o fluido clarinho chegando. Então essa roda já está sangrada também, e agora é só jogar uma água aqui da mesma forma que no outro paralama. Vou sangrar a dianteira direita e a gente percebe aqui uma marca de tinta que eu arrisco a dizer que foi feita na fábrica há provavelmente 31 anos atrás. Prontinho, as 4 rodas sangradas, fluido novo. Agora ele não está novo somente no reservatório, ele está novo em todo o circuito, que é justamente o objetivo quando você vai fazer uma sangria. Uma coisa é você pegar um carro que ele não está com aparência muito boa e você fica preocupado: eu preciso verificar freio, eu preciso verificar isso, eu preciso verificar o óleo do motor. Outra coisa às vezes é você se iludir. Não foi o meu caso e muito menos o caso do Paulo, tanto que a primeira coisa que ele fez quando saiu o documento foi trazer o carro para cá, de achar que somente porque o carro é impecável, porque o carro está com 18 mil quilômetros, que tudo acompanha o estado do carro. E muito pelo contrário, o estado do carro é impecável, mas todas essas peças aí elas têm 31 anos já rodando aí, seja andando, seja parado. O fluido vai se degradando, algumas peças de borracha vão se degradando e assim por diante. Então essa revisão, às vezes ela é mais negligenciada num carro em perfeito estado como esse, do que numa ratoeira.
Porque uma ratoeira, você olha para ela, você fica com medo, você fala, pô, eu não sei se eu vou entrar nela, vou sair para dar uma volta e volto inteiro, porque pode acabar o freio, pode rachar o chassi, pode cair uma roda. Aqui não, aqui naturalmente você se sente seguro. Então muitas vezes, se a pessoa não entende absolutamente nada, ela pode negligenciar a manutenção de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma geral. E às vezes também por aquele preciosismo de um Neo Zé Frizinho do século XXI. Ah, eu não vou trocar porque o fluido é original. Ah, porque eu não vou mexer em tal coisa porque tal coisa é original. E aí você acaba fazendo a viagem antes da hora porque você priorizou uma coisa porque ela saiu de fábrica e não porque ela ia te dar a segurança. Vou dar uma volta com o carro agora para testar? Não. E por um motivo muito simples. Eu tenho uma ajudante de ouro e no momento que ela estava bombeando o pedal aqui, ela observou que o pedal, a cada roda que a gente sangrava, ele subia mais. E isso se tornou verdade. Então agora que a gente tem praticamente a certeza que o freio está legal, eu vou partir para a próxima parte da manutenção, que vai ser a questão da regulagem do motor. Chegou o momento de a gente fazer a regulagem no motor. E você lembra a sequência de regulagens, Bianca? Válvulas, ignição e carburação. Sim. Essa é a sequência ideal que a gente tem que fazer para, por exemplo, diagnosticar um problema na carburação, ou fazer o ajuste fino da carburação. Para isso a gente tem que garantir que o ponto de ignição esteja ajustado. E da mesma forma a gente precisa garantir que as válvulas estejam ajustadas. Hoje eu vou contornar, eu vou abrir uma exceção para essa regra, mas não é uma exceção na sequência final de regulagem, e sim na abordagem inicial, por vários motivos. Primeiro, na volta inicial que a gente deu, eu percebi que o motor está batendo bastante válvulas, ou seja, elas devem estar soltas. Seria muito fácil regular agora, não seria? Uhum. Só que o motor está quente, porque a gente andou com o carro faz 40, 45 minutos. Então não é o momento ideal da gente regular. Por outro lado, eu não posso ficar parado aqui esperando o motor esfriar até amanhã. Então o que eu posso fazer? O motor foi convertido de álcool para gasolina, foi feita uma conversão Rastrello, que é bastante comum nesses motores, e ela se resume em você atrasar um pouco o ponto de ignição e modificar os giclês no carburador. Esse carro em particular é uma das raras vezes que a gente pode consultar essa tabela e seguir à risca exatamente o que está discriminado aqui. Por um motivo muito simples, ele está com o motor original, o motor está com 18 mil quilômetros, a polia é a polia que veio no carro, então fica muito fácil a gente encontrar as marcas que a gente precisa nesse motor. Ele é um motor, espera um pouquinho Bianca, que a página virou sem que eu quisesse, ele é esse motor aqui, ele é um motor UJ, tá? Na especificação, isso daqui não significa absolutamente nada depois que você manda o motor para a retífica, porque ele vai ser todo modificado, ele vai receber outra polia, ele pode receber um kit diferente e assim por diante. Mas não é o caso aqui, aqui a gente tem um motor que provavelmente ele segue à risca todas essas especificações. O que importa para a gente aqui é o ponto de ignição, e a gente observa que a polia tem 3 marcas, 0 grau, 15 graus e 18 graus. Da teoria para a prática, 0 grau, 15 graus e 18 graus. 15 graus é a medida clássica que a gente costuma usar nos Fuscas a gasolina hoje, por conta da adição de álcool aí como antidetonante ou como aditivo da gasolina, tá? Que antigamente era usado o chumbo. Então por conta disso a gente consegue, e com uma certa tranquilidade, usar o ponto avançado para 15 graus. Então a gente muda de 7,5 para 15, a gente ganha 7,5 aí no avanço inicial e no avanço final. Para você andar tranquilamente com um Fusquinha 1300, se você deixar nos 15 graus, está perfeito. Para você andar num carro igual o Fuscatia, que a gente acaba acelerando mais do que seria o normal, ele tem uma relação 8:35 para o motor 1600, acaba sendo um câmbio bastante curto. Então o que a gente fez ali? A gente fez a limitação do avanço total, do avanço centrífugo, mexendo naqueles limitadores. Isso daí está num dos vídeos ali da série do Fuscatia. Aqui a gente tem um caso
que é praticamente o oposto da situação do Fuscati. A gente tem um distribuidor a álcool, a curva de avanço é um pouco mais lenta, ele avança um pouco mais devagar, porque ele já tem o avanço inicial um pouco mais adiantado. Em outras palavras, esse é o distribuidor ideal para a gente usar hoje no motor a gasolina, já com avanço de 15 graus. Tá? Só que para manter o avanço de 15 graus aqui, a gente vai acabar com um avanço total muito grande para usar gasolina devido à taxa de compressão. Então, pelo menos nas conversões que eu fiz, ou nas conversões que eu tive a oportunidade de regular, tá? Isso daí é o primeiro que a gente fez, a regulagem foi no carro do Thiago, um Fusquinha branco, que ele é meu vizinho aqui. O que a gente faz? A gente atrasa o ponto de 15 graus para mais ou menos 7,5. Então basta a gente colocar o ponto aqui, em vez de deixar ele exatamente nessa marca, porque a referência é a emenda das duas carcaças, a gente deixa ele mais ou menos aqui. Se a gente deixar ele aqui, já está ideal, porque a gente vai ter 7,5, ele não vai ter ele vai ter 7,5 a menos no avanço final, tá? E qualquer batida de pino que a gente possa ter por uma taxa de compressão mais alta do que o ideal, esse atraso esse atraso no avanço total, ele acaba sendo compensado, porque no lugar, por exemplo, de você ter 35, você vai passar a ter 27,5. Então, nesse caso específico, você não precisa fazer aquela limitação do avanço centrífugo, porque você está com o distribuidor a álcool e você está atrasando o ponto inicial, porque você vai usar gasolina. Em outras palavras, a gente não vai mexer no distribuidor, mas a gente vai ajustar o ponto. Então, motor não está quente, motor não está frio, eu não posso ajustar as válvulas agora. Carburador é uma caixinha de surpresa, duas na verdade pra gente. Isso daí a gente vai mexer provavelmente no vídeo da próxima semana. O que a gente pode fazer hoje é garantir que o ponto de ignição esteja em 7,5 graus, porque a partir daí a gente confere a regulagem de válvulas, a gente desmonta os carburadores, verifica, coloca a receita, uma receita ideal para essa situação, que nada mais é do que uma receita para um carburador a gasolina, e aí sim a gente vai dar uma volta, a gente vai entregar o carro pro Paulo, para que ele possa andar, curtir e perceber se ele tem alguma batida de pino, algum sintoma de detonação. Eu estou soltando o distribuidor para que a gente possa fazer o ajuste e eu já liguei a pistola de ponto aqui para a gente conseguir colocar a marca, a emenda das carcaças exatamente entre as duas marcas, a de 0 grau e a de 15 graus. Eu não sei se vai aparecer, mas a gente tem 15, 18, deve estar mais ou menos com 25 a 30 graus. Ou seja, está um avanço excessivo, mesmo se a gente estivesse usando álcool. Então eu vou atrasar muito, talvez ele até desligue ou fale bastante, porque a marcha lenta ela está regulada para esse avanço, que é muito excessivo. Então aqui a gente tem 7,5, que é tudo que a gente precisa. Vocês observaram que enquanto eu esperava encontrar um ponto de 15 graus, no máximo 18, a gente estava com a marca de 18 graus para cá. Eu não sei se ela apareceu no vídeo, mas ela parava mais ou menos aqui. E isso daí é muito comum, infelizmente. A maioria dos motores que aparentam estar funcionando bem, o que acontece? O zelão, como ele tem muita experiência, ele não precisa de nada de pistola de ponto, ele não precisa de nada, ele coloca desouvido, tá? Então ele liga o motor e fica acelerando sem parar. Ele fica acelerando sem parar. E no momento, vai girando o distribuidor para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. No momento que a rotação fica o mais alta possível, ele atesta ali toda a capacidade auditiva dele. Ele fala: pronto, consegui regular o motor. Invariavelmente, se você regula o motor dessa forma, ele está muito adiantado. Por quê? Porque sem carga, a tendência dele, quando você adianta o ponto muito, principalmente num motor desses, cujo avanço a vácuo ele é ligado na posição da borboleta, ele não pega o vácuo absoluto, você passa a ter uma rotação muito alta. Qual que é a desvantagem disso? No momento que você coloca carga no motor, ele já não tem força, o ponto já está o tempo todo muito adiantado. Tá? Então, para tentar fazer um ajuste de ouvido, se você quisesse fazer isso,
Nunca o ponto ideal é o ponto onde vai te dar a maior rotação. Apesar disso daí ser praticamente um dos estatutos dos elões. Tá? Eles fazem isso e não tem quem tire da cabeça deles que não pode ser feito dessa forma. Então, vocês perceberam que a marcha lenta provavelmente estava regulada para esse tipo de ponto muito adiantado. E a gente tem um agravante ainda que não está nem usando álcool, a gente está usando gasolina. Tá? Então, no momento que eu atrasei, eu comentei ali que provavelmente o motor talvez até morresse. Não morreu, mas a marcha lenta caiu demais. E isso é natural, porque agora a gente está no ponto ideal para o uso da gasolina, o ponto atrasado se a gente estivesse usando álcool, mas a partir de agora fica fácil a gente ajustar o carburador, ajustar a marcha lenta, equalizar os dois carburadores, sem correr o risco do motor bater pino em situações de carga ou em situações de alta rotação. Bom, e para finalizar, o que a gente pode fazer? A segunda variável, que é o ponto de ignição, teoricamente a gente já ajustou. Faltam as válvulas, que a gente não pode mexer agora porque o motor ainda está quente, e faltam os carburadores. Para a gente finalizar o vídeo de hoje, que tal se a gente remover os carburadores, examinar, para poder explicar para o Paulo a situação real dos carburadores e todas as possibilidades que ele tem aí de melhoria e de manutenção. Prontinho, já retiramos os carburadores, então agora o próximo passo é desmontar para fazer uma avaliação da combinação de giclês aí, do estado interno dos carburadores e de tudo o que a gente precisa fazer. Então isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, para o vídeo da semana que vem. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até lá.